Empate sem gols e sem nenhuma finalização certa do Corinthians nos 90 minutos. O número de chegadas ao gol está caindo desde que o Lucha assumiu. Chegou agora a 8 jogos também sem vitória e se complica no grupo, Mauro. A melhor foi essa aí, né? Essa aí é fazer 1-0, o Murilo foi muito infeliz. Ele foi feliz que ele que ganha, ele que monta essa jogada, ele rouba a bola. E, essa chapada é para fazer 1-0 e aí depois o Corinthians jogar como sempre jogou. Praticamente o jogo todo, né? Com mais medo de perder do que vontade de ganhar. Então não foi um bom jogo. Teve uns 15 pelo menos, ou 20 minutos, se somar direito os acréscimos, com um jogador a mais. E aí se imaginava que ele fosse para cima. Não, ao contrário. Com 10 do outro lado, o adversário é que ficou mais perigoso. Enfim, não foi a apresentação que se esperava. Eu falava no Corinthians fazer 4 pontos em 2 jogos fora, pelo menos. Lindo seria fazer os 6, mas eu imaginava que os primeiros 3 sairiam desse jogo aí para depois pensar no empate com o Independente. Então agora vai ter que... Tá vivo ainda? Tá. Mas tendo que ganhar 2 jogos, enfim. Não foi uma boa apresentação. Ofensivamente, o time continua, você mostrou aí nos números, muito fraco. E a gente viu aquele lance ali desagradável demais, né? Sim, vamos mostrar já o Lucha falando do Paulinho, sai ali com 26 de jogo, problema no mesmo joelho que ele já tinha tido a contusão antes, né? Eu já vou entrar nesse assunto, mas para completar, o Liverpool ainda venceu o Del Valle em casa e foi a 4 pontos, Pascoal. Que ajudaria. E a defesa do Carlos Miguel nessa bola aí me parece ser a mais impressionante do jogo, porque é puro reflexo, a bola vai em cima dele. E ele consegue, as outras todas ele é bom goleiro e acabou fazendo defesas com absoluta tranquilidade. Um goleiro de 2,5 metros de altura, 2,5 metros de altura, é um goleiro que nas bolas por cima sai bem e consegue comprovar a sua qualidade. Acho que o Vanderlei também errou ontem. Na hora de tirar o Paulinho, ele pensou, vou botar um volante no lugar do volante. Mas ele já tinha o volante em campo, era só colocar o Fausto Vera. Traz o Fausto Vera para trás, né? Bota o jogador para saída de bola e arruma o time. Bota o Rony. Nada contra o Rony. Nada contra o Rony. O Rony leva 15 minutos para aquecer dentro de campo. Ele corre. Quando ele parou de aquecer, ele consegue se estabilizar. Mas esse período todo, ele vai dando oportunidade para o time adversário. Sabe, tem algumas coisas que ainda o Corinthians precisa melhorar. Precisa melhorar. A parte defensiva tá legal. Mas o Corinthians ainda não, e os jogadores do Corinthians não entenderam que o time joga no 4-4-2. De tanto costume de jogar no 4-3-3, não entenderam que está jogando no 4-4-2. Os 2 avançados do Corinthians, o Roger e o Yuri, eles saem ou do lado para dentro, ou os 2 saem de dentro para dentro mesmo. E precisam do apoio. Do lado do campo, a chegada do lado. O Maicon do lado precisa chegar mais. Do lado direito precisa chegar mais. O Corinthians precisa ter mais apoio ofensivo. Joga sem apoio ofensivo. E aí o que acontece? O Yuri Alberto vai dominar a bola, a Marvada vem dar na canela dela, pau, dá um contra-ataque para os caras. Nem dominar a bola, não estou nem pedindo para fazer gol, Yuri Alberto. Dominar a bola. E outra coisa, Pascoal, às 7 da noite o Corinthians ficou sabendo que o Liverpool havia ganho. Sim. Porque se o Independente ganha, o Independente ia para 9. É pior disso aí ainda, mano. Porque os caras têm a obrigação de ganhar. Eu vou te falar uma coisa, você está achando positivo o Liverpool ter ganho? É aquela coisa agora, né? O Corinthians só depende dele. O Corinthians só depende dele. Essa que é a questão. Deixa eu só colocar o Djalma e o Luxemburgo nesse assunto, porque o Luxemburgo fala da sequência ali, sem o Paulinho que machuca de novo, Djalminha. Vou ouvir o professor e aí na sequência quero te ouvir sobre a vida do Corinthians também. Fala, Luxa. Então nós avançamos. Uma equipe muito difícil de jogar aqui, o campo é curto e largo. Então é muito difícil você marcar a lateral do campo, porque ele é curto e largo. Eles chegam muito rápido na marcação e envolvem bem a bola que eles estão acostumados a jogar aqui. Então foi um jogo difícil, identificamos bem o time dele e assim, futebol é muito complicado, né? Nós achamos um time, jogo contra o Flamengo, já o Paulinho contra o Atlético. Aí nós jogamos com esse time hoje, aí o Paulinho machuca. Até o Paulinho estar em campo, a gente tinha identificado o time dele, nós estávamos conseguindo, você faltou acertar um pouquinho de passe. Aí o Paulinho vai e machuca. Aí tem que trocar. Aí perdemos de novo a consistência, até você arrumar tudo dentro do jogo, o Rony entrar no jogo, como que entrar.
E aí, só para passar a bola para o Djalma, a gente está vendo aí, né, o Corinthians, depois da saída do Paulinho na partida. A diferença de posse de bola, de chutes, até se mantém igual ali, mas tinha criado uma grande chance, que não foi nem exatamente no gol, e cruzamentos. Faz um cruzamento a mais sem o Paulinho no jogo, mas o placar acaba 0-0 e o Lucha perde o homem que ele tinha achado para ser o primeiro volante do time dele. Este segmento é um oferecimento de sportingbet.tv. Vai pra cima, faz um Sporting Bet aí. Vai nessa, Djalminha, 0-0 e a vida do Corinthians agora em terceiro do grupo com 4 pontos, complicada. Muito complicado. Eu tinha falado no início que um tinha jogado, né, que nós vamos falar daqui a pouco, que é o Palmeiras, um que não tinha entrado em campo, e esse Corinthians, ele entrou... Ele está peleando, está lutando, mas a qualidade está muito pequena. É um time que está se limitando a tentar se organizar defensivamente, mas na parte ofensiva praticamente nula. A entrevista do Vanderlei, a saída do Paulinho, concordo. O Paulinho ali dá uma consistência maior por ser um jogador que sabe sair jogando bem tecnicamente, sabe infiltrar, fazia uma composição com os outros volantes que jogam. Mas não é só isso, não é a saída do Paulinho que o time desestabilizou, que a equipe do Corinthians mudou. Não, tem mais coisas. O time, hoje o Corinthians é um time que é capacitado para destruir, mas para construir praticamente está com... Além de, óbvio, que a gente sempre fala de desfalque, mas a gente não pode ficar falando a vida inteira que seu Renato Augusto, o time não vai jogar. Então, os meias que jogam têm que buscar alternativas para dar opção. Tanto para o Roger quanto para o Yuri. Porque depois é muito fácil criticar o Yuri e o Roger, mas a bola não chega em condições para os caras. Então fica difícil também você conseguir cobrar alguma coisa da parte ofensiva se a construção não funciona. Perfeito. Opções tem o Fluminense, que vai entrar daqui a pouquinho em campo. A gente escala para você esse tricolor depois do intervalo. Segura que a gente está voltando. Meses depois de ter sido vendido pelo Corinthians, o lateral esquerdo Lucas Piton só vem tendo sucesso em sua carreira. O cara tá jogando bem no Vasco, é um dos poucos que a torcida ainda tá gostando, apesar dessa má fase que eles estão vivendo. Tem grandes chances de ir pra Europa já nessa próxima janela, segundo algumas apurações, e nessa semana foi pré-convocado pela seleção italiana para a semifinal da Liga das Nações contra a Espanha. Pois é, pra quem não sabe, quando um atleta é pré-convocado por uma seleção, basicamente ele fica na reserva dessa lista. Então, se por acaso algum atleta da lista original sentir uma lesão ou ficar fora por qualquer outro motivo, o Piton, que tá nessa pré-lista, pode entrar no lugar dele. E, aliás, ele foi pré-convocado pela seleção italiana, porque, para quem não se lembra, no ano passado ele conseguiu tirar o passaporte italiano e, portanto, tem passe livre para atuar pela seleção italiana quando quiser. Mas lógico, se ele fizer um jogo por essa seleção, não vai poder mais ser convocado pela seleção brasileira. De todo jeito, a oportunidade pode chegar e eu duvido muito que ele vai recusar. Enfim, vendemos uma joia a troco de nada, mas fazer o que, né? Boa sorte para ele.